Fala galera, ligada no canal do Super Lutas, Laerte Viana na área. Por muito tempo foi discutida no UFC a criação de novas categorias de peso para abrigar lutadores que ficavam meio que na intermediária, né, no meio do caminho entre as divisões já existentes, como por exemplo o Rafael dos Anjos. Ao mesmo tempo que o corte para os leves se tornou sacrificante demais, ele também era pequeno para os meio médios. Existem vários outros que se encaixam em situações parecidas, como por exemplo o Kelvin Gastelum, que era dos meio médios, mas há 8 anos resolveu deixar a dieta de lado e subiu em definitivo para o peso médio, o que fez muita gente nesse tempo todo, apesar das vitórias, considerar que ele era uma espécie de, entre aspas, desperdício de talento. Embora tenha batido grandes nomes como Vitor Belfort, Ronaldo Jacaré, Michael Bisping, Tim Kennedy, era bem nítido que ele tinha um teto na categoria por causa do seu 1,75 de altura e 1,80 de envergadura, pois estava pegando adversários bem maiores fisicamente do que ele. E aí, quando estamos falando da parte de cima da tabela, da nata, e a qualidade técnica é muito parelha, é justamente altura, tamanho, força, essas questões que acabam influenciando. Ele viu que o buraco era mais embaixo, a diferença de tamanho era grande. Imagina só quão bizarro seria, por exemplo, Gastelum versus Borrachinha. Ele sentiu na pele, tanto que nas lutas recentes dele, tirando a última vitória agora em Miami, ótima por sinal, no UFC 287, antes eram 5 derrotas em 6 lutas. O papo já não era mais de que se o Gastelum poderia brigar pelo cinturão, seria se ele conseguiria manter o emprego. Com 77 quilos a realidade era outra. Na época em que esteve por lá, mesmo sendo bem jovem, tinha ali 23, 24 anos, já era considerado um potencial candidato ao título, porém a balança sempre atrasou seu caminho. Foram 3 lutas em que ele não bateu o limite da categoria, o que fez com que ele fosse praticamente expulso para o peso médio. Ou seja, num português bem direto, a impressão que sempre tivemos é de que o talento do Gastelum estava aqui e a disciplina aqui, que o cara era tão bom tecnicamente que ele conseguiu perceber que poderia, sem fazer o mesmo esforço do que os outros, e ainda assim manter uma carreira vitoriosa, pois estava sempre protagonizando lutas interessantes, eletrizantes, conseguindo uma vitória aqui e outra ali. E ok, essa parte eu nem julgo, porque no dia a dia, de fato, a vida do cara deveria ser melhor, menos estressante, o rendimento nos treinos melhora também, quando você não tem uma dieta muito rigorosa, o seu humor, tudo acaba sendo influenciado, mas é aquela questão. Você, sendo um atleta de elite, do mais alto nível, se contenta em ficar no meio da tabela ou a fome de ser campeão do mundo fala mais alto? Gastelum demorou um pouco, é verdade, mas parece ter optado pela segunda opção, porque a ESPN americana notificou que finalmente o cara está de volta aos meio médios. A próxima luta vai ser com 77 quilos na balança e ele já está com ideias de voltar a curto prazo. Segundo o próprio Gastelum, o objetivo é lutar no máximo até setembro. Notícia excelente para ele, que aos 31 anos tem tempo de sobra para recomeçar a nova caminhada, e também mostra mais uma vez que está motivado, que saiu da, entre aspas, zona de conforto. Lembrando que ele já tinha mostrado disposição para mudar e evoluir quando há pouco mais de um ano deixou a Kings MMA do mestre Rafael Cordeiro em Los Angeles e se mudou para treinar com Henry Cejudo e companhia lá no Arizona. Novidade muito boa também para os meio médios. A categoria ganha um nome muito relevante e que na teoria tem tudo para fazer barulho. Ótimo wrestling defensivo, bom jogo de queda, é muito rápido, queixo duro, bate pesado, tem poder de nocaute. Imagina a Gastelum versus Vicente Luque, ou o vencedor de Stephen Thompson versus Michel Pereira, Gastelum versus Kamaru Usman. Boas opções não faltam. Tem o tamanho e o frame ideal para ter sucesso na divisão de origem, né? Nos meio médios, torço muito para isso. É um cara muito carismático, um dos mais legais desse meio do MMA. Eu tive o prazer de conhecer, mas já tinha escutado muita história boa dele. Tem muitos pontos a favor, mas dito tudo isso, preciso confessar aqui e admitir que eu tô com uns 2 pés atrás em relação a essa mudança. Porque se antes, com 20 e poucos anos, ele já mostrou muita dificuldade para bater o limite da categoria, como é que o corpo vai reagir agora, depois que ele já passou dos 30 anos? Por quanto tempo ele vai conseguir manter esse foco e essa dieta regrada? E mesmo se conseguir, vai fazer de uma maneira que o processo não seja sacrificante o suficiente para cobrar performance na hora da luta? São realmente muitas questões em aberto. E tem um outro ponto que eu também fui pego um pouco de surpresa, porque vocês viram que eu gravei com o Gastelum lá em Miami na última Fight Week do UFC 287, e nos bastidores eu estava conversando com um parceiro de treino dele e eu perguntei essa questão se tinha chance dele voltar para os meio médios, e a resposta foi que era praticamente, entre aspas, impossível, porque em off ele era um cara pesado, e não pesado de
fora da dieta, algo do tipo, mas o biotipo dele realmente era muito difícil para descer de categoria. Repito aqui, torço demais para que dê certo, porque todo mundo tem a ganhar. Categoria, o Kelvin Gastelum seria interessante para todo mundo. Falei mais uma vez agora sobre a entrevista dele, vou deixar aqui para vocês conferirem depois, para terem uma ideia, para quem ainda não assistiu, de como esse cara é gente boa, é engraçado. Então tô na torcida para que o Gastelum tenha sucesso com 77 quilos, mas prefiro esperar para termos essas respostas, tomara que sejam positivas. E eu quero saber o que vocês acharam dessa novidade. Ainda dá tempo, 31 anos, é jovem, ok. Gastelum vai conseguir recomeçar a caminhada com 77 quilos rumo ao topo, ou de repente demorou muito, perdeu o timing? Qual é a visão de vocês? E quem seria um adversário ideal para ele reestrear nos meio médios? Coloquem tudo aqui embaixo, quero saber o que vocês acham sobre o futuro de Kelvin Gastelum no UFC. Não esqueça de deixar o like no vídeo porque ajuda demais. E um recado aqui também para a galera, hein? Dê uma olhada no link que está fixado aqui na descrição desse vídeo e olha lá na loja do Super Lutas, camisas interessantes para vocês comprarem, do Charles, Khabib, Glover Teixeira e uma série de camisas interessantes na loja do Super Lutas. O link está na descrição desse vídeo, é só vocês clicarem e dar uma olhada. Tem desconto, vale muito a pena realmente para vocês não ficarem de fora, beleza? Se inscreva aqui no canal do Super Lutas, ativa o sino, o like ajuda demais a distribuir no YouTube. Fiquem ligados, já tem algumas entrevistas exclusivas gravadas que eu vou soltando ao longo dos próximos dias, outras resenhas programadas, tem muito material, muito conteúdo bacana para vocês. Conto como sempre com a audiência e o feedback de todos. Valeu!